Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Me conta. Saudade. Será que a gente consegue voltar às nossas atividades dia 1º de junho? Tomara que sim, que volte tudo ao normal. Porque embora tá sendo muito legal esse negócio da gente poder assistir as videoaulas, mas o legal mesmo é o presencial, né? A gente tira as nossas dúvidas, a gente faz as nossas atividades, a gente vê nossos colegas. Vai ser muito legal que se a gente poder voltar o mais rápido possível. Tomara que dia 1º de junho a gente consegue voltar às nossas atividades. Ok? Então, beleza, vamos continuar com a nossa aula de história? Hoje nós vamos continuar a partir da página 202. Você tá aí com o seu livro? Pega pra gente o seu livro de história, página 202. Não se esqueça de pegar também o seu marca-texto, pra gente poder marcar aí, marcar algumas atividades as mais importantes, pra você poder saber o que você vai precisar estudar para as atividades avaliativas, porque ainda tem essa, quando nós voltar nós teremos que fazer elas, hein? Bora lá comigo? Então vamos lá, nós vamos continuar aí a partir de a indústria. Localizou, hein? Então tá, então vamos nessa, começando pela leitura. Pense em todos os aparelhos eletrônicos que você possui em sua casa. Computadores, celulares, câmeras fotográficas, micro-ondas, televisores. Como eles são produzidos? Você já parou para poder se perguntar a respeito disso? O que acontece? Esses equipamentos, eles são produzidos em uma indústria. Tem uma indústria que é quem produz esses equipamentos. E as indústrias, elas foram evoluindo muito com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo, eles passaram a se desenvolver muito, principalmente pelo fato de precisarem ser produzidos em grande quantidade, ok? Mas antes, tudo era feito de forma artesanal. E aí, esses dois últimos parágrafos aí da página 202, eles vão explicar para você qual que é a diferença entre o ser produzido de forma artesanal e entre o ser produzido pela indústria, tá? Na produção industrial. Vamos ver? No artesanato, uma pessoa consegue construir um produto da forma completa. Nesse tipo de produção, para fazer um vaso de cerâmica, né, como exemplo aí, o artesão ele tem que recolher o barro, ele tem que moldar a peça, ele tem que colocar para secar, ele tem que pintar, só depois que ele vai poder vender o produto finalizado. Mas ele vai fazer tudo isso de forma artesanal. É um trabalho feito com as mãos dele, tá? Um trabalho feito único e exclusivamente por ele. Então, você pode até grifar aí, olha, no artesanato, uma pessoa consegue construir um produto da forma completa. Olha a diferença agora para o de forma industrial. Na produção industrial, a atividade é realizada em uma indústria. Uma máquina, ela pode fazer muitos vasos de uma vez só. Nós estamos citando o exemplo aí do vaso de cerâmica, né? E os trabalhadores da indústria só precisam interferir em alguns momentos da produção. Ou seja, eles realizam apenas uma pequena parte desse processo. Eles não vão fazer tudo com as mãos, né? Tem lá as máquinas ali da indústria que vai produzir. Então, os trabalhadores ali, eles vão colocar na sequência que elas vão ser produzidas, né? Eles vão interferir em algumas coisas. Mas, de forma geral, vai ser feito em uma indústria, é um trabalho realizado por máquinas. As máquinas, elas podem colocar automaticamente os vasos para secagem e, posteriormente, esses produtos, eles serão distribuídos e comercializados. A industrialização permite, assim, a produção de mais produtos em menos tempo. Então, quando a pessoa o homem está fazendo ali com suas próprias mãos, ele vai produzir uma grande quantidade, mas não vai ser uma quantidade tão grande quanto vai ser se aquele produto ele for feito ali em uma indústria. Na indústria é um número muito maior do mesmo produto que é produzido ali, tá ok? Então você pode marcar aí também com seu marca-texto aí, olha. Na produção, a atividade é realizada em uma indústria, ok? Aí na página 203 nós temos uma atividade que daqui a pouquinho eu vou voltar e vou falar para você as páginas que você vai fazer, tá joia? Então essa daí pode pular aí a página 203. Depois no final a gente volta para você fazer, pra gente poder fazer as correções na nossa próxima aula de história. Aí na página 204, nós temos aí uma atividade onde ela finaliza este capítulo 1, tá? Ponto de chegada.
Ao longo deste capítulo, foi possível observar eventos importantes da história do ser humano, como o domínio do fogo, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, o surgimento das cidades, o desenvolvimento da escrita e de novos instrumentos e ferramentas que facilitam a vida dos indivíduos. Neste processo, com a utilização de novas ferramentas agrícolas, a produtividade cresceu. Isso contribuiu para o surgimento do comércio e de outras atividades como o artesanato. O surgimento de novas tecnologias possibilitou que os seres humanos se lançassem ao mar nas grandes navegações e séculos mais tarde modificassem o seu processo de produção na indústria. Aí você tem aí, olha, algumas palavras que elas estão escritas todas com letra maiúscula, todas em caixa alta. Então aí você vai encontrar aí nesse diagrama para mim essas palavras, tá bom? Não é agora, mas aí depois a gente vai voltar nessas também que vai ficar como atividade para você poder fazer e nós vamos voltar para a correção com elas, beleza? Finalizamos assim então o capítulo 1 do nosso livro de História. Espero que você tenha gostado deste capítulo 1. Foram muitas atividades legais, muitas atividades interessantes e foi realmente um mundo de descobertas. E o legal da história é isso, a história ela proporciona isso para o leitor, para quem está estudando a história ali naquele momento, tá? Nós finalizamos aí das cavernas para o mundo e agora nós vamos introduzir o capítulo 2. Lembrando que nós estamos dentro da mesma unidade, porque os seres humanos formaram as cidades. E nós vamos estudar então sobre agora vivendo em cidades. Como que funciona isso? Como que é este processo? Aí no capítulo 2, olha, vivendo em cidades. Como você viu ao longo do tempo, os seres humanos passaram a viver em cidades. As cidades, elas foram construídas em torno da agricultura, dos negócios, do comércio e abrigaram estruturas que atendiam diversas necessidades da população, como feiras, mercados, hospitais, e a gente pode incluir também as escolas, que faz parte da necessidade do ser humano, tá? Atualmente, como a cidade se organiza, o que mudou e o que permanece igual? Então, aí nós temos uma gravura. Essa gravura, ela é a gravura da cidade ali, uma vista aérea da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, tá? Essa aí foi uma foto tirada em 2019. E é legal quando a gente observa isso daí, olha. Você acha que a gente pode dizer que aí vivem poucas ou muitas pessoas? Dá uma olhadinha nesse tanto de prédio, no tamanho dessa cidade. Com certeza a gente pode dizer que ali vivem muitas pessoas, né? E essa imagem aí, ela mostra pra gente também as ruas, a necessidade de iluminação que as cidades têm e o pouquíssimo, os pingados de árvores que nós vemos aí. Isso é uma consequência das grandes cidades, né? Porque infelizmente, eles vão arrancando muitas árvores, né? E a gente já sabe que isso não é bom. Na cidade que você mora, né? Se nós formos julgar ali pela cidade onde a escola se localiza, que é Betim, a sua cidade é parecida com essa? Você acha que na sua cidade aí possui muitas também, muitos prédios, iluminação? Muitos dos nossos colegas aí do 4º ano moram em prédios, né? Como que é isso? Olha só, nós podemos dizer aí, então, que é uma cidade também onde vivem muitas pessoas? Com certeza. É uma cidade onde vivem muitas pessoas, né? E nós vemos isso, basta a gente olhar pela janela da nossa casa que nós vamos observar, certo? Transformação da cidade e do modo de vida de seus habitantes. Página 206. Vamos ver o que ele fala para a gente a partir da pesquisa feita pelo IBGE. Observe. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existe uma tendência de crescimento do número de habitantes no Brasil. Na época, a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, tinha cerca de 604 mil pessoas. A maioria dessas pessoas vivia em área urbana da cidade, lembrou? E uma pequena parte na área rural. Segundo o IBGE, a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas. Antigamente, a realidade brasileira era diferente. A maioria da população vivia em áreas rurais,
Somente a partir de 1970 que a população urbana superou a área rural. Até então, a maioria das pessoas era no campo. Observe na linha do tempo a seguir como a população brasileira vem crescendo conforme a demonstração da quantidade de habitantes em números aproximados. Então, nós temos aí em 1900 eram 17 milhões, em 1920 eram 30 milhões, em 1970 era 70 milhões, em 91 era 145 milhões e em 2010 190 milhões. Então, nós podemos dizer que esse número aumentou, que foi crescendo o número de pessoas? Sim, com certeza, foi um número muito grande. Nós vemos aí um avanço enorme nesse número de pessoas. Aí tem uma explicação sobre o que é censo demográfico. Censo demográfico é o estudo da população de um país que permite saber a quantidade de habitantes, o local de moradia e estudo, entre outras informações. E ele é realizado geralmente de 10 em 10 anos. Então, olha só, esse censo demográfico, quem faz essa pesquisa, o órgão responsável por fazer essa pesquisa é o IBGE, que nós vimos lá no primeiro parágrafo. Então, você pode colocar lá, grifa lá pra gente com seu marca-texto, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque nós vamos falar mais a respeito disso, você ainda vai ouvir falar muito sobre isso, tá ok? E este censo demográfico, você pode grifar aí também o que é essa pesquisa realizada pelo IBGE. E essa pesquisa ela é muito importante porque é ela que vai definir quantas escolas que aquela região precisa, se aquela região precisa de um hospital, se aquela região tem ruas asfaltadas, se tem quantas crianças tem na casa, aquelas crianças, se hoje o IBGE passar lá, essas crianças têm lá, essa criança tem 10 anos, quando o IBGE voltar, essa criança está com 20 anos. Então tem que acompanhar esse desenvolvimento para poder conhecer as necessidades da população. Beleza? Muito legal, né? É muito legal a gente poder estudar esses detalhes, porque às vezes a gente acha que as coisas simplesmente, achei esse espaço bonitinho, vou colocar aqui uma escola. E não é assim que funciona. Tem a necessidade de ter um estudo para que isso seja feito, para que seja colocado ali. Beleza? Muda aí para mim, por favor, lá para a página 208. Olha só. A cidade se transforma com o passar do tempo por diversos motivos, como a concentração de pessoas e os avanços das tecnologias. Essas transformações provocam alterações na maneira de conviver, nos costumes e nas tradições sociais. Então, aí você vai ver aí que nós temos uma atividade para poder ser feita em cima exatamente disso aí, dessas evoluções que vão ocorrendo com o passar do tempo, tá? Deixa eu marcar aqui que daqui a pouco eu vou falar para você as páginas que você vai fazer para a gente poder corrigir na nossa próxima aula. Pode pular aí para mim lá para a página 210. Vamos lá? Mudanças e permanências. Você observou as transformações ocorridas nas cidades, nas moradias, nos veículos, nas construções, etc. Algumas dessas transformações ocorrem rapidamente, ao passo que outras aconteceram de forma mais lenta. E isso é verdade, né? Alguns o progresso é mais rápido e outros fazem... há 10 anos atrás eu tive aqui, essa cidade era da mesma forma. Pergunta papai e mamãe, eles vão poder falar mais para você sobre isso. Analise agora as transformações ocorridas no Morro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Por volta de 1950, tiveram início as obras de construções para construções de prédios. Então, olha aí como que era em 1952, depois em 1959, como foi evoluindo. E olha aí em 2008, como que já estava, né? Aqueles prédios construídos, alguns prédios históricos, né, mais antigos foram preservados. Dá uma olhadinha nessa gravura aí. É muito legal a gente perceber o que mudou e o que permanece da mesma forma, tá? Mesmo com as mudanças, há elementos que permanecem. É possível ver, por exemplo, os prédios históricos preservados. E as tradições da família ou da sociedade de que fazemos parte, como os festejos, também mudaram? Sim. Sim, elas também mudam, mas geralmente de forma mais lenta. É importante compreender que a permanência de hábitos, culturas, objetos e construções não significa que determinada sociedade esteja desatualizada. Essas tradições constituem a identidade social e cultural dos grupos. Não é para virar, então, e falar assim,
Ah, não, mas se essa cidade tem isso daqui, é porque essa cidade, então ela não evoluiu, ela está atrasada. Mas alguns elementos, eles são preservados, porque é isso que vai dar identidade para aquele lugar, tá? Alguma cultura, alguma celebração que existe ali da região, então tudo isso faz parte da história de determinado lugar. Beleza? Então tá bom, turminha. Era isso aí que eu queria trazer pra vocês. Ah, eu quero ler a página 212 também. Ela é pequenininha e eu quero mostrar pra vocês, tá? Algumas dessas festas podem envolver disputas entre grupos. Outros comemoram o aniversário de algo. Algumas celebram uma colheita farta, como a festa da uva, do milho, do arroz e assim por diante. Quando a realização de um evento atravessa gerações, ele se torna tradicional para um povo ou uma região. Você acha essas tradições importantes? De que você gosta na sua cidade? O que você gosta de fazer com seus colegas, amigos e familiares no local onde você mora? E aí ficou uma atividade proposta para que você faça, tá ok? Então, olha só, é muito legal a gente observar que cada lugar tem também a sua tradição. Embora vá se evoluindo, essas tradições são mantidas. Beleza? Legal a gente saber disso, né? Então, você tem aí algumas atividades para você fazer. Você anota aí pra gente. Você vai fazer a atividade da página 202, da página 203, que tem atividade, 204. Ah, não, 202 tem atividade, não. 202 foi onde nós começamos. Então, tem a atividade da página 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211 e 212. Então, tem essas atividades aí para você poder fazer. E a 213, né? Até a 213. Faça pra gente essas atividades. São todas atividades pequenas, tem muitas atividades de leitura mesmo aí. Você vai completar com uma palavrinha ou com outra. Não é a folha toda que tem atividade. Por exemplo, aí na página 212 nós temos só um pedacinho da folha que tem atividade. Vou deixar aí pra você fazer e eu volto na próxima videoaula pra gente poder fazer a correção. Pode ser? Conto com você com o seu capricho, continue a lavar as mãos e a se cuidar e nada de sair de casa, hein? Ó, de olho em você. Um big beijo no seu coração e até breve. Fui!